Olá, boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui em mais um episódio do Foco Acessível, esse podcast que traz profissionais na área da tecnologia para compartilhar suas experiências e suas vivências no mundo da acessibilidade. Hoje a gente vai entrar no segundo episódio da segunda temporada. Essa primeira temporada ela trouxe grandes nomes da acessibilidade no Brasil. Nós trouxemos cientistas, acadêmicos, profissionais de pesquisa, profissionais de desenvolvimento e designers. E agora a gente continua trazendo só gente fera. Hoje a gente vai conversar com Ana Gouveia, mas antes de apresentar, eu vou me autodescrever. Eu sou Wagner, eu sou um homem de pele branca, tenho cabelo penteado para o lado, curto e castanho, a barba é grisalha e curta, eu uso óculos para miopia com armação preta, tenho 2 alargadores e 2 piercings em cada orelha. Estou vestindo hoje uma camisa preta com desenhado em libras fé, paz, amor e união em verde. Essa camisa está disponível à venda na loja do Foco Acessível, que a gente lançou recentemente para poder custear a produção do conteúdo, tá? E aí, agora eu vou apresentar a nossa convidada, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Que ela é uma figura muito forte na internet, né? Ana Gouveia é mãe de Pedro, mãe de 2 pets felinos, Catarina e Jeff, é grisalha por opção e marombeira por indicação médica, porque a vida adulta não poderia ser fácil logo na vez dela. Então, é bom deixar a terapia e o colesterol em dias. Ela é designer de produto com foco em acessibilidade digital e para irritar ela, só basta dizer que o time vai deixar acessibilidade para sprint em um sprint dedicada. Nas horas vagas, ela com certeza vai estar lendo e ouvindo música ao mesmo tempo. E se dedica ao hiperfoco aleatório do momento. E se quiser conversar com ela sobre inclusão, perfumaria, decoração de apartamentos pequenos, tatuagens ou livro de fantasia épica, é só marcar para falar com ela. Porém, tem que ser tudo embalado com cerveja artesanal. Muito bem-vindo, Ana, e muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, né? Um Olimpo aqui. Tô até envergonhada. E assim, agora com esta apresentação, fiquei parecendo um shopping center, né? Posto Ipiranga. Se quiser conversar, só chama. Porque você falou aí negócio do Posto Ipiranga, eu acabei me embalando aqui na gaitada. Você tem uma presença muito marcante pra mim, né? Todas as apresentações que eu vi, você costuma se apresentar de forma muito humana e de forma muito bem-humorada. Aí eu queria que hoje saber como é que você se apresenta nos espaços de trabalho e na comunidade, né? Como é que existe essa apresentação da sua persona nesses meios? Acho que eu vou, inclusive, começar me apresentando, né? Tu já me apresentou. Mas, oi, gente. Eu sou uma mulher branca, muito branca, de cabelo cacheado, grisalho, natural. Ele é literalmente preto e branco, meu cabelo. Longo abaixo do ombro, bem cacheado. Vários piercings nas orelhas, talvez o fone de ouvido esteja ocultando, olhos grandes e castanhos. Entretanto, em geral, tô com a pálpebra meio abaixadinha, porque eu tenho muita sensibilidade com a luz. E no computador, normalmente, muitas luzes, né? Por conta de eu ser cega, né? Legalmente cega, eu tenho essa hipersensibilidade. Enfim, seguindo com a descrição, tô com um moletom preto. Salvo engano, é um que tá escrito Dead and Alive, e são gatos vivos e esqueletos de gatos. Aquele negócio do gato de Schrödinger, que inclusive também tenho tatuado, né? Sempre vai ter uma tatuagem de referência. E o resto da descrição já não vou saber. O que tem ao fundo e as cores das coisas, daí é com quem tá vendo, né? Deixo pra vocês aí. Em geral, me escrevo assim, né? Eu sei que não faz parte da técnica da autodescrição. Autodescrição, que a gente é dentro da técnica da audiodescrição. Eu sempre gosto de dizer isso, porque o nome da técnica, de fato, é audiodescrição. Eu sei que não é... tecnicamente não é certo a gente descrever coisa subjetiva ou que não é visto. Eu literalmente deveria ter descrito só uma imagem. Só que, como tu falou, né, tem que trazer o fator humano. E se eu não falar agora que eu sou cega, como os meus olhos são até bonitos, inclusive, são bem bonitos. E eu normalmente consigo olhar para quem tá falando comigo, as pessoas não percebem. O meu olho esteticamente não tem, aspas, cara de olho de pessoa cega. Muitas aspas aqui.
Então eu já gosto de trazer esse ponto. A depender do fórum, eu também já trago alguma neurodiversidade que faça sentido, às vezes não, né? Mas daí depende bastante. Assim como eu conheço pessoas que já trazem orientação sexual, que trazem religião, a depender do fórum também. Política não indico. Fortemente não indico, vai dar treta. Eu acho que é sempre legal a gente trazer um tanto desse fator humano, mas a depender de onde a gente está conversando com quem, se é um público mais amplo, se é mais restrito. E, por favor, se descrevam. Eu adoro essa fofoca. Quando eu lancei, depois do segundo episódio, eu sempre compartilhava com meus amigos, só sempre reclamava, Wagner, porque toda vez tu diz que é um homem gordo, de pele branca, etc. Eu disse, porque você enxerga. Tem pessoas que não enxergam, né? Aí, se um dia eu conseguir emagrecer, eu vou dizer que eu não sou um homem gordo, mas eu vou dizer que eu sou um homem magro, né? Mas aí eu sempre vou estar trazendo esse ponto, porque eu acho que é uma parte importante, né? Um motivo de a gente normalizar isso e fazer com que todas as pessoas fiquem incluídas, né? Inclusive, por exemplo, quem esteja ouvindo o podcast, né? Não necessariamente pessoas cegas. Elas vão estar cientes de quem são as pessoas, né? Que estão lá. Exatamente. E vai que eu tô passeando, encontro, sei lá, trompico com alguém com a minha bengala, daí eu escuto, olha, Wagner, eu vou abraçar. Não, tá muito magro, não é? Vai acontecer. Esse milagre um dia aconteça, né? Mas aí, passando agora para a sua jornada, né, com uma deficiência, ela começou ainda na infância. Como foi descobrir essa condição e entender ao longo do tempo que ela significa para sua rotina, para os seus estudos e para a vida adulta, né? O que fez com que mudasse sua mentalidade até hoje, né? Literalmente tropecei no diagnóstico, né? Tinha 11 anos, a minha mãe foi no oftalmo e me levou junto, que não ia me deixar em casa sozinho. E me pediu para pegar alguma coisa na mesa, eu fui esticar o braço para pegar e eu derrubei absolutamente tudo que estava na mesa do médico. Minha mãe começou, não, chilique. Essa guria tansa. Tansa no Rio Grande do Sul é a pessoa que tropeça nas coisas, tá, gente? Muitos sotaques virão aqui. E daí o médico já, não, pera, só um minuto, deixa eu fazer um teste com essa menina. Ele fez um teste que eu já vi até no Dr. House. Nem sei se ainda tem essa série. Decretei idade, eu acho. E ele abriu os braços na minha frente e foi juntando os dedos com os indicadores apontando para cima. Quem enxergar, estou fazendo na câmera. Como se fosse juntando, assim. Ele abriu um horizonte e foi juntando e me pediu para eu sinalizar quando eu visse os dedos dele. E eu fiquei olhando pro rosto dele. Na época, eu ainda era baixa visão. Cabe ressaltar. 37 anos atrás. E eu olhando pros olhos dele. E ele só foi fazendo uma cara muito de apavorado, assim. E ele foi fechando a cara. E minha mãe começou a chorar, só que eu tava esperando o moço aparecer os dedos, né? Esses caras tá de sacanagem. Até que ele literalmente, sabe, ficou, sei lá, 10 centímetros uma mão da outra, muito perto, realmente uma mão da outra. E tá, essa menina tem retinose pigmentar. Check-up aí, galera do... Levanta a mãozinha que é do time da retinose. Isso aos 11 anos. Foi assim, que porque, lembrando, tá, gente? 11, eu nasci em 76. Isso foi em 87. Não tinha internet. Quem falar que tava na internet mentiu. Não tinha. Não tinha o Google pra pesquisar o que era retinite pigmentosa. Na minha enciclopédia Conhecer, tinha lá também. Tinha lá miopia, estigmatismo, enfim. Começamos a buscar especialistas, a gente morava... Esse diagnóstico foi aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, logo depois a gente mudou para Curitiba, comecei a frequentar o posto de olhos aos 13 anos. Eu vou contar essa história de novo, tá, gente? Era um pouco longa, mas vocês vão entender. Eu fui numa época sumidade da oftalmologia, eu não vou falar o nome porque ele não merece, eu tinha 13 anos, entrei sozinha no consultório me achando, empoderada, né? Agora eu vou entender o que eu tenho dos meus olhos, ainda chamava de problema de visão na época. Hoje em dia só tem problema financeiro. E daí ele, é retinose. Sim, senhor, retinose. Ele se encostou na cadeira, subiu uma mãozão assim e começou a enumerar. Tu nunca vai fazer faculdade, tu nunca vai dirigir, tu nunca vai cuidar da tua casa, tu nunca vai viajar, tu nunca vai... Tu nunca. E daí eu só me levantei e falei, tu nunca mais vai me ver. Ele, na verdade, ainda falou tudo. Falou, você, né? Curitiba. Eu só me levantei e falei, tu nunca mais vai me ver. Fui embora, assim, quem pensa que é pra dizer que eu não vou ver. Não, amigo. Depois a minha família descobriu que ele era conhecido por ser super grosso, isso, aquilo, outro, mas assim. Talvez hoje eu concorde com ele que ainda não seja adequado que eu dirija.
Mas como tiver um carro automático, vocês entenderam do sentido amplo, né? Um carro autônomo, vou viajar de carro sozinha, entendeu? Eu faço o que eu quiser, não é um oftalmologista que vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer. Isso gera um baque, lógico, de superproteção da família, isso e aquilo, e eu sempre... Questões que a gente vai falar daqui a pouco, eu sempre fui muito... Não é do contra exatamente, mas eu sempre fui muito questionadora. Muito, muito, muito questionadora. Então, tu não pode fazer por quê? Porque tu não enxerga. Tem a ver uma coisa com a outra. Eu quero cozinhar, eu não quero tirar foto da comida. Mas como é que tu vai cozinhar, gente? Cozinhando. Inclusive, cozinho muito bem, obrigada. Então, assim, isso me deixou com casca, por conta da época, de eu não ter como pesquisar, não tinha material, eu mal conhecia pessoas. E me deixou muito mais atenta aos capacitismos por conta de eu ser muito crítica, né? Muito questionadora. Não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que foi agradável, né? Talvez não tenha sido lá muito feliz, igual todo mundo, mas assim, fui feliz do meu jeito, né? É muito triste, né? Uma criança tão novinha já enfrentando um capacinho desse, né? Já sendo subjugada porque não enxerga, né? E aí, Ana, a tua jornada com a bengala é outro ponto interessante, né? Muita gente demora para aceitar o uso da bengala. Eu conheço algumas pessoas cegas que elas não usam bengala, porque dizem que não gostam. Mas, ou por vergonha, porque acham que dar muito na cara dizer que tá andando com bengala, ou por falta de informação, né? E aí você sempre traz esses pontos nas suas conversas de maneira muito leve e muito direta, né? Como foi o processo pessoal com a bengala, né? Mudou alguma coisa? Ela te dá mais liberdade, mais naturalidade? Existe alguma bengala tecnológica hoje em dia que facilita a vida de vocês? Alguma coisa com software? Começando do começo, como é que foi? Eu achava que eu não era cego o suficiente para usar bengala. Eu achava que eu enxergava o suficiente para me virar sozinha na rua sem bengala, porque eu achava a bengala muito feia. Aquela bengala branca, aquele troço pesado, eu não gosto de andar de bolsa, sabe? Era uma coisa que me dava uma impressão de ficar presa. Até que eu tava indo pra uma entrevista de emprego e dei com a testa num orelhão. Simples assim, né? Tá, eu vou ter que... Se bem que eu bateria igual, porque o orelhão, a bengala, eu ia bater no canto, né? Ali na haste dele, mas eu ia seguir dando com a testa. Eu tenho 1,70 m, eu estava de salto, porque eu sou abusado. Eu ia seguir batendo com a testa. Mas enfim, ali eu entendi que, porra, eu não vi um orelhão. Sabe? Não é só porque eu tava sendo... Eu não vi um orelhão, então realmente eu não enxergo tão bem dentro da minha limitação quanto eu achei que eu enxergava. Aí eu fui numa associação de cegos aqui, hoje em dia perto da minha casa, e ganhei uma bengala branca padrão, tá, gente? Padrãozinha, feia, pesada, troncha, porém, aí dá uma baita de uma autonomia, no meu ponto de vista, tá? Parei de tropeçar e... Aí caí quando eu ia atravessar a rua, porque eu passei a achar o meio fio, o cordão da calçada, passeio, chame como quiser, independente do lugar do Brasil. E daí eu percebi uma coisa, duas. Uma é que é importante as pessoas saberem que tem uma pessoa passando ali que talvez ela precise de apoio em algum momento. Aquele negócio no trânsito se fala, né, o maior cuida do menor, na sociedade a mesma coisa. Então, assim, uma pessoa tem uma vulnerabilidade, se a pessoa não enxerga, então assim, ó, dá uma olhadinha ali, se ela não vai no buraco, pisar num cachorro que tá dormindo, pisar no cocô de cachorro, já pisei em vários. E isso é um ponto bem importante de usar a bengala, que tu conta com o acolhimento e com a empatia das pessoas, mas tem um lado negativo que as minhas amigas comentam muito. Se Ana, fica todo mundo olhando. Vai no buraco. E aí já não é mais sobre mim, né? Não é sobre nós. É sobre quem tá nos olhando. Tu tá me olhando pra tentar me ajudar, pra ver se eu tô em algum momento de fragilidade. Tá me olhando porque tá me achando linda. Você? Ou tá me olhando porque eu virei um experimento social. E esse eu já percebi que acontece bastante. E daí entra o ponto das bengalas de fato. Eu não ia me contentar com uma bengala branca padrãozinha, né? Eu coleciono bengalas hoje. Tenho dourada, eu tenho roxa, eu tenho preta, com uma ponteira mais clarinha, porque é importante que a bengala seja vista pros outros, né? Imagina eu sair de noite com a bengala preta, não vai servir de nada. Tenho rosa, porque assim, tem que combinar com o modelito, né? Um batom que hoje eu não tô usando. Então eu passei a me divertir
esse artifício. E um dia, conversando com a Paty Allenberger, quem não conhece ela, siga no LinkedIn, por favor. Uma menina com deficiências múltiplas, ela, além de ela ter questões auditivas, de fala, enfim, ela usa uma prótese e às vezes está de cadeira de rodas. A prótese dela é bombástica. Sabe? Ela tem uma prótese que simula tatuagem, ela tem várias, ela troca de prótese também, e tá tudo bem, gente. A gente pode se divertir também com a condição. Eu sei que hoje existem algumas bengalas mais tecnológicas que vibram um pouco na mão quando tu tá te aproximando de algum obstáculo, isso e aquilo. Nunca testei. Tem uma que simula com guia. Eu achei estranho. Mas enfim, nunca testei também. Eu sou mais padrãozinha, né? Eu uso bengalas da Ambutec, é uma fábrica canadense. E daí eu tenho uns amigos meio ricos que vão para os Estados Unidos e daí trazem pra mim. Que eles até entregam no Brasil, mas o frete é $100. A bengala é $17. Eu não acho que vale a pena, sabe? Esse frete, assim. Aí normalmente a gente faz um combo de ceguinho que quer renovar as bengalas e traz uma pacoteira. As bengalas deles são extremamente duráveis, finas, leves. Tem ali toda uma... Não é tecnologia de ser digital, isso e aquilo. Não, mas eles têm umas ponteiras interessantes que não fazem tantos barulhos e que não prendem e que não dão aquele cutuco no peito se tu bate em alguma coisa. Só o cego sabe do que eu tô dizendo. Quase que é uma esofagite que te bate assim de fora pra dentro. É muito massa. Só no Brasil tu até acha, mas por 500 conto, né? Então eu prefiro que alguém traga de fora pra mim. É muito bacana essa diversidade, né, que a gente vê, inclusive até dentro das órteses, né, desses equipamentos que ajudam pessoas com deficiência, né? E aí é a mesma coisa do óculos, né? A bengala é um acessório que a gente pode personalizar. Então, tipo, por que eu vou sempre estar usando o óculos do mesmo jeito se eu posso estar usando óculos vermelho, preto, branco? E aí isso é um produto que a gente vai usar e as pessoas vão olhar, né? Sobre você falar que esse experimento social, eu geralmente quando eu vejo pessoas com deficiência na rua que estão dando só, eu nem olho para elas com esse olhar de pena que o pessoal tem, né? Eu olho mais para entender como é que elas resolvem os pequenos problemas e também, se ele precisar de ajuda, eu vou estar lá para ajudar. Eu moro numa cidade que ela é muito antiga, né? Olinda tem aqui em Pernambuco, tem quase a idade do Brasil. E aí a gente tem muitos locais que são tombados. Inclusive o chão é tombado. E aí você tem pedras que são irregulares. Então é péssimo para todo mundo. É péssimo para você que está andando de salto, para o cadeirante. É horrível. E aí todo esse cenário, ele contribui, pelo menos ao meu ver, para as pessoas olharem, né? Eu não sei como a pessoa de deficiência se sente sendo tão observada, né? Mas aí... pelo menos aqui, quando eu vejo que nas integrações de ônibus, quando eu via uma pessoa cega, por exemplo, pegando um ônibus, o pessoal fazia como se fosse um redondo, pra ninguém bater, ninguém, sabe? Porque a integração de ônibus é meio infernal. E aí tem esse cenário, né? A gente falou no começo sobre o capacitismo, né? Que é um negócio muito ruim pra pessoa com deficiência. Ele aparece com pequenas falas, né? Pequenas atitudes no dia a dia, né? Quais foram as situações mais marcantes que você precisou lidar por essas expressões capacitistas ou esses estereótipos, né? Como é que você costuma reagir com esse preconceito? Que agora eu vou começar do futuro e vou depois voltando ao passado, né? Hoje eu trabalho no Sicredi, que é uma empresa que cuida muito da saúde mental das pessoas também. Eu sei que tem times e times e isso e aquilo, mas eu hoje estou num time maravilhoso. E entre os designers, não só os designers, mas toda a galera de tecnologia, a gente tem um acordo mútuo de escutou. Como é que é? Ai, aqui tem um termo em inglês bonito, né? See something, say something. Antes era de uma forma muito preconceituosa, mas hoje em dia se tu ouviu alguma coisa, não fica quieto. Isso é sobre tudo, tá? É sobre machismo, capacitismo, todas as letras fobia, sabe? É sobre tudo. Então, as reuniões são todas pelo Teams, né, gente? Pois, graças a todos os deuses, trabalhamos online. Minuto de silêncio por quem precisa ir para presencial, sinto muito. Eu já fui essa pessoa, sinto muito. E escutou qualquer coisa, percebeu qualquer coisa. Quando uma mulher começou a falar o
queridão lá virou o zoinho, se alguém falou alguma coisa, outra pessoa fez um gesto estranho, já virou até natural. A gente usa o artifício de levantar a mãozinha do Teams, né? O pedido de, com licença, eu preciso falar, e falo. Isso hoje me ajuda muito a perceber ainda mais coisas que antes eu não notava tanto. De algumas falas, assim, até algumas palavras não tão usuais e tem coisas, por exemplo, vou usar um termo horroroso aqui, mancada. No Rio Grande do Sul não se usa muito falar mancada, né? Eu sei que a galera de São Paulo usava mais. E daí, esses dias, até uma youtuber amiga minha queria muito usar um meme no vídeo dela, mas ela falou, não vou usar, porque tem 2 palavras capacitistas ali. E uma outra pessoa do grupo, tá, mas quais são? Qual meme? É aquele antológico, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. A gente tem o capenga e o manca. É uma fala de um jornalista, né? Isso. É isso. Na verdade, não. Ela tem até umas aspas. Ela estava lendo um trecho da carta aberta de Michel Temer, quando ele lá teve... Enfim, entendedores entenderão. Então, foi uma frase de uma pessoa letrada que usa Mesóclise em seus textos, basicamente um vampiro. Ele deve ter a idade do Brasil igual a Linda. E usou termos que, em geral, as pessoas não se dão conta que podem trazer sensibilidade para alguém. E daí isso já na profissão, que o Wagner sabe que eu já falei com essa gata, eu tô validando um conteúdo e tá ali, digite. Eu já vou, não digite, é informe. Tem pessoas que não usam os dígitos para imputar dados. Tem coisas bem ruins, né, que a gente vê, eu já posso falar agora porque tirou no portal do Sicredi, tinha seu dinheiro em boas mãos. Primeiro, tem mão ruim? Segundo, e se eu só tenho uma mão? E se eu não tenho nenhuma? Eu não vou ficar sensibilizada de, a gente tem que lembrar que às vezes dói no outro, né? E que essa é a definição do mimimi, né? O que não dói em mim, isso é mimimi. Então, assim, vamos engolir o que se acha que é mimimi, vamos pensar nos outros um pouquinho. Falando de mim... Na adolescência, essa época que eu era bem questionadora e que eu tropeçava muito, eu te entendo, Wagner, porque eu também era gorda, eu sou bem bastantuda, assim, muito bastantuda. E não tô falando, ela era gordinha, não. Eu precisei fazer tratamento porque estava afetando partes do meu corpo, o joelho não existe. Então, eu escutei tanto de, nossa, além de gorda é cega, sabe? Nossa, a sorte dela é que se ela cair, ela vai sair rolando, né? KKKKK. E na época eu ria, porque eu ia fazer o quê? Se eu chorasse, ia ficar pior. Hoje eu já consigo, né? Voltando ao começo que também fala, hoje eu já consigo me virar muito mais. E daí, voltando à pergunta anterior, como é que a gente vai se desinvisibilizar? Conseguir. Se a gente não se mostra, né? Se eu não sair na rua de bengala, como é que as pessoas vão saber que tem pessoas que andam sozinhas na rua e que trabalham, que compram roupas diferentes, com gatinhos de caveirinha, que se tatuam? Gente, eu sou toda tatuada. Literalmente toda tatuada. Toda hora alguém me pergunta, mas tu sabe o que tá tatuado em ti? Sei. Como é que tu sabe? Porque foi o que eu pedi. Como é que eu sabe que o tatuador fez o que tu pediu? Porque não é louco, não é profissional. As pessoas entram numa viagem muito estranha. E é falta de empatia, falta de conhecer outras pessoas. Bora todo mundo abrir mais o horizonte e pode até ficar olhando na rua, sabe? De repente, a hora que tu achar... Não tô falando de ti, tá? Tô falando das outras pessoas. Deixa eu ajudar o ceguinho a atravessar a rua tradicional. Aproveita e conversa. Com o que tu trabalha, sabe? Não tenta descobrir a vida inteira da pessoa. Não vai ser cartomante da pessoa, assim. Mas tenta conversar um pouquinho entendendo pelo outro lado, que são só pessoas. No fundo, é todo mundo pessoa. Esse ponto, esses comentários de gordofóbico, né, que hoje em dia muita gente discrimina, e minha inteira foi isso, né? E eu era muito agressivo. Então, quando eu escutava, tem um termo aqui em Pernambuco que a gente chama pé no bucho e mão na cara, né? Então, só deu graça, pé no bucho e mão na cara, porque não tinha muita tolerância não, sabe? Hoje em dia, eu pergunto, por que você tá falando isso, sabe? Eu aprendi as pessoas que me deixam constrangido por falas, eu devolvo a pergunta
perguntando por quê, né? Ela tá me deixando constrangido. E aí o clima acontece, mas é ele que tem que lidar, não eu, né? E aí você falou sobre o site da Sicredi, né? Que o lance de digital é melhor colocar em informar. E a gente puxa para as tecnologias, né? E a autonomia digital, né? A tecnologia assistiva, ela é uma parte essencial do dia a dia de uma pessoa com deficiência, né? E pelo que eu andei estudando, você é uma pessoa que dominadora do leitor de tela, né? Queria saber quais leitores você usa hoje em dia, se você pode falar um pouquinho para quem não conhece o que é o leitor de tela, né? E existe alguma dificuldade que prejudica a navegação do seu dia a dia e dificulta o seu trabalho? Lá vamos de novo por partes. Sim, eu domino uma unidade de leitor de tela, que é o VoiceOver, que é o que a gente usa nos iPhones, no Mac, no Apple Watch, né, em todo esse universo. Tinha lá nos iPods, tem, inclusive nos iPods, tudo que for da Apple vai ter o VoiceOver, é o nome da voz. Agora explicando para quem não sabe, né? Leitores de tela são sintetizadores de voz que respondem ao que está programado, codado, desenvolvido em qualquer plataforma digital, enfim. Usando um exemplo muito, muito, muito prático, a Alexa não deixa de ser um leitor de tela. É um sintetizador de voz que lê scripts pré-programados. Toda vez que tu diz bom dia, Alexa, qual é a temperatura? Um leitor de tela, cuja voz feminina se chama Mariana, fui descobrir semana passada, a masculina ainda não descobri. Essa voz sintetizada fala para ti e tem alguns comandos padrão que a gente usa para comandar, né? Desculpando essa redundância aí. Então, eu sou realmente proficiente no VoiceOver, porque eu acho que é o mais cômodo, é o mais fácil, é o mais caro. Então, assim, a Apple tem por premissa ser acessível porque eles tomaram processo em 2012 e perderam muito dinheiro. Não é porque eles são legais. Andam derrapando, mas ainda assim o leitor de tela eu acho apenas maravilhoso. Fiz toda essa ressalva, porque eu sou muito ruim de Android. O TalkBack ali, ó. Atino, eu brigo, eu discuto, mas eu uso porque pra mim, além de ser uma ferramenta de vida, é o que eu uso para ter contato com o meio digital, é a minha ferramenta de trabalho também, né? Para usar o computador, eu preciso de um leitor de tela, por isso que eu tô de fone de ouvido, que se o meu leitor de tela que fala não vaza na gravação. Celular e tudo mais eu uso com o leitor de tela. Então a gente tem o VoiceOver no tudo que for Apple, a gente tem o TalkBack em tudo que for Android, e a gente também tem o que chama VoiceView, eu acho, que é da minha televisão, a Samsung Crystal, tem os novos Kindle, agora eles têm leitor de tela que chama essa voz, o nome dela é VoiceView. Ela é uma voz meio estranha, mas ela tá melhorando aos poucos, né? Então, pra vocês verem, até o Kindle, hoje em dia, que é um dispositivo para ler, né? Eu consigo ler livros usando um leitor de tela, que salva a minha vida, ler livros. Alexa, nossa, de todo dia, um leitor de tela. Os carros que falam com as pessoas e os elevadores, isso é tudo leitor de tela. Entendeu? Só que as pessoas vão trazendo mais usos para todo mundo, né? Isso que é legal da tecnologia assistiva. O uso para uma coisa específica pode ser ampliado para o uso da coletividade. Isso é muito massa. Eu já não sei mais se eu respondo tudo que perguntou. Respondeu. Minha relação com o leitor de tela é bem tempestuosa, tá? A primeira vez que minha mãe ativou o leitor de tela, ela ativou o leitor de tela e mudou o idioma para árabe. E aí foi um caos, assim. Eu disse, mãe, não tem como lhe ajudar. Formatei o telefone dela e aí seguiu, sabe? Eu disse, por favor, não mexa mais em nada, não. E num computador, eu prefiro que o leitor de tela escreva. Porque me dá angústia aquela mulher falando rápido. E eu passo o mouse, ela sai falando um monte de coisa. Eu disse, meu Deus do céu, vamos reduzir aqui, porque é muita informação. Eu entendo que é questão de costume, né? Mas aí eu prefiro que seja textual. Fica mais tranquilo pra mim, sabe? Eu navego de maneira controlada. Aí, às vezes eu fecho, desligo a tela do computador e vou navegando com tab e tal. E aí peço para ela falar mais lentamente para poder processar a informação. E aí o leitor de tela, ele dá muita autonomia, né, para a vida da pessoa, né, com deficiência. E a autonomia, ela muda tudo na vida.
de pessoas com deficiência. Eu queria saber quais são as tecnologias ou recursos que transformaram, assim, que foram divisores de água nesse sentido para você. Ele dá autonomia, mas depende do outro lado, né? Se tiver bem codado, desculpa o termo técnico aí, se a galera do desenvolvimento lá fizer esse trabalho direitinho, eu vou ter total autonomia nos aplicativos, sites e whatever. Vocês não estavam assistindo, os meninos aqui sim, eu tive uma dificuldade extrema para ativar o microfone no Discord. Eu precisei chamar um olho amigo, vulgo meu filho, porque o não chegou tudo. Então, assim, tem autonomia, mas até a página 5, mais ou menos, né? Eu sigo dependendo de seres humanos fazerem bem o seu trabalho, que é um código limpo, que depende de uma pesquisa ter sido feita, daí tem toda uma cadeia de produção, né? De um site, de um aplicativo, enfim. Na minha vida, eu acho que quando eu aceitei que o leitor de tela poderia me ajudar, eu tinha vergonha de ativar. Depois percebi, gente, eu posso fazer de fone de ouvido, né? Ninguém precisa saber que usa o leitor de tela. E o que mais me deu, o que me fez lembrar quem eu era realmente foi usar os aplicativos que leem livros, né? Hoje já tem um monte usando voz de IA, parece que tem realmente alguém lendo um audiobook para ti. Mas isso me deu autonomia de ser realmente quem eu queria ser, não quem estavam me proporcionando e tal. O que eu mais amo fazer na vida é ler. Foi o que mais me deixou mal quando minha visão de um dia para o outro caiu o suficiente para eu não ler mais no papel. Fiquei muito mal. Até que daí eu fui pesquisando, amigos ajudando e tal. Primeiro eu descobri um que convertia realmente o texto para MP3 e daí aquilo tinha que jogar para o celular. Isso era 2009, 2010 mais ou menos. E eu lembro que quando eu consegui voltar a ler, eu li O Tempo e o Vento, e eu morava na Bahia, e daí tudo aquilo falando do Rio Grande do Sul, eu fiquei, gente, que saudade. Aí eu fui reler, tô relendo com amigas, realmente, a primeira trilogia é maravilhosa, as outras duas não precisava. Pô, Érico Veríssimo, tá vendo bem. Enfim, eu me sinto igual a todo mundo. E hoje eu já consigo ler em inglês, ler em espanhol, enfim. E eu sei que vai ter gente, tu não lê, tu escuta. Sim, eu leio através da escuta. Algum problema? Não, obrigada. Eu me sinto igual a todo mundo. Isso pra mim é ter autonomia, sabe? Independe de eu me enxergar ou não, eu consigo ler. E hoje tenho uma profissão graças a essa minha busca por acessibilidade pra mim, né? Ela é importante essa inclusão porque a gente consegue trazer muita informação. Vocês conseguem, na verdade não vocês, né? Mas assim, todas as pessoas, elas usando esses tipos de leitores, elas conseguem ter acesso a informações a qualquer momento. Por exemplo, em ônibus, quando você não tiver em pé, por exemplo, no ônibus, você pode estar ouvindo um audiobook, pode estar ouvindo uma palestra, seja lá o que for, que era em texto, sabe? Então, existem outros cenários que as pessoas ainda não se atentaram, que a acessibilidade ela transcende o universo da pessoa com deficiência, né? Inclusive para pessoas não letradas, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela não foi alfabetizada e graças ao leitor de tela, a mãe dela hoje consegue ler as mensagens no WhatsApp e devolver com figurinha, entendeu? Devolver com áudio. Então isso pra pessoa... Ai, gente, é que ajuda tanta gente, sabe? Você começar a enumerar aqui, mas em resumo é bom pra todo mundo. Pessoas estrangeiras que estão aprendendo idioma, que daí o falado é mais fácil de entender do que o que tá escrito, sabe? É muita gente que ajuda. É realmente uma coisa que transcendeu mesmo. E aí, Ana, você falou sobre sua carreira, eu queria puxar um pouquinho quando fez sua transição, né? Ela veio depois de muitos anos de processo e de trabalho, né? Você sempre relata isso. O que atraiu para o mundo do designer e o que tornou, o que fez você ter essa coragem para mudar de carreira, né? Coragem, menino, eu também fui um pé na bunda. Eu fui demitida durante a pandemia ali. No primeiro dia de férias, assim, um dia antes de eu sair de férias, o supervisor ligou e tal, o gerente na linha falou, ué, que estranho. Avisar que eu tinha sido demitida, assim, desespero total. Literalmente, o que me deu coragem foi eu não tenho o que fazer. Eu já vinha pesquisando sobre profissões do futuro. Na época, o meu filho estava com, 9 para 10 anos.
E eu vinha, né, olhando, será por que esse moleque vai querer trabalhar? Pra eu já, né, de vez em quando conversar com ele e tal. E dois amigos meus, primeiro foi o Magu, acho que toda a comunidade conhece, né, Alexandre Santos Costa, comentou assim, olha, eu tenho ouvido muito falar de UX Design, eu acho que tu tem uma veia pra isso, porque isso e aquilo. E daí eu comentei com um amigaço meu, que é desenvolvedor também, e ele falou, nossa, tu tem total perfil pra isso. E daí eu comecei a pesquisar uns cursos caríssimos, né? Caríssimos, caríssimos. E eu não tinha nem mais computador. Meu computador tinha virado brinquedo pro menino, porque tinha o computador da empresa. O celular hoje em dia faz tudo, né? Então não tinha mais computador. Aí como é que eu ia estudar? Mas enfim, demitida. Ou seja, e não tinha tempo, né? Trabalhava o tempo todo, depois disso cuidar de filho e tal, lá. Demitida, passei a ter emprego e tempo. Falei, gente, eu vou investir em mim. Eu já tava com 44 anos. Se eu não mudar de emprego agora, que eu ainda enxergo um pouco, vai ser muito mais difícil depois. Não é que eu não ia conseguir, mas ia ser muito mais difícil. E daí eu falei, quer saber, vou dar as caras. Comprei um computador, um notebookzinho lá e tal. E pesquisei um pouco, pedi muita indicação, todo mundo me indicou um curso, comprei o curso. Mas R$3.000 o curso e o computador tipo 3.600. Eu falei, não, agora vai, gente, investi tudo em mim. E daí eu literalmente passava o dia estudando. Passava o dia estudando X e pesquisa, tudo que vocês imaginarem do universo de UX. Fui apresentar meu case, fiz curso de UX Writing, que é a escrita para produto, que é a coisa que eu mais adoro, porque tu junta a leitura, né, com a comunicação, que eu mais gosto de fazer. Porque eu me lembrei da tal da primeira aula e descreveram as réguas da métrica, isso e aquilo, sim, foi descrito. Mas não é que eu não prestei atenção, já vou entrar nesse mérito aí. Mas eu falei, não, depois eu estudo com o material, deixa eu só prestar atenção aqui e tal. E daí a aula seguiu, foi falando de várias outras coisas, como é que se modula o tom e as variáveis. E daí eu me dei conta que essa parte das réguas, isso e aquilo, eu não tinha estudado, porque, voltando no documento, eu abri esse documento, eu ainda tenho esse documento, ele não tinha uma descrição da imagem. Era uma tela muito bem feita, muito bonita, com contraste até interessante, não o suficiente para mim, né? Mas não tinha descrição da imagem, então eu passei batido por ela. E daí nisso eu meio que matei meu case, né? A minha parte de texto ali do case, porque eu não tinha graficamente não estava mostrando a régua, que é uma premissa de writing hoje. Eu sei que é uma coisa, tipo, óbvia, né? Fiquei muito mal, e daí a minha mente é muito lógica, né? Entrando já no... Eu sou um combo de CID, tá, gente? Pra alegria do RH, assim, eu tô empilhando CIDs. Hoje sou considerada uma pessoa com deficiência múltipla, que além da cegueira, eu sou autista com nível de suporte 1, e daí uma coisa que não tem CID, eu sou superdotada também. Minha cabeça tá sempre a milhão. Eu tenho raciocínio muito lógico, eu sou tida como fria, mas na verdade as coisas pra mim só são, né? E daí eu comecei, por que essa imagem não tinha descrição? Que não pensavam que precisava ou não sabiam fazer? E daí é uma técnica de design também, de experiência do usuário, né? Tu fazer 5 porquês, vai subindo o porquê, tá? Se não sabiam que precisava, será que não imaginaram que uma pessoa cega podia querer fazer isso? E se não sabiam fazer, por que não sabia fazer? Aí isso me interessou mais, que eu saí do subjetivo para o objetivo. Não sabiam fazer, como é que faz? Aí eu fui pesquisar como é que fazia. E assim foi indo, e daí eu comecei a ser a chata do rolê. Sabe? Esse botão que eu não consigo usar. Chamava o menino lá do curso. Não vou citar nomes aqui também, enfim. E esse botão que eu não consigo usar. Nossa, eu não sabia. Obrigado por avisar. Eu falei, gente, as pessoas estão abertas a melhorar. Que louco. Sabe? Isso foi se expandindo. Comecei a... E sempre conversando muito com a galera da comunidade. Foi quem me pegou pela mãozinha nessa época. Senão, não sei o que teria sido. Porque quando eu achei que eu tinha jogado tudo fora... Gente, imagina, 44 para 45 anos, um filho adolescente para criança separada do pai dele. E desempregada, né? Começou a dar um desespero louco. E daí falei, agora nem o que eu queria fazer, porque além de tudo, era tudo no Figma. Deixa eu contar um negócio pra vocês. O Figma não é acessível, tá? Depois a gente fala mais disso, então segura aí. Segura que vai ter um plot twist depois dessa história.
E daí nisso eu comecei a ver que tava todo mundo da comunidade dizendo: Ana, eu não sabia que isso existia. Me fala mais disso. Como é que seria melhor pra ti? Falei: não, gente, não é só pra mim. É pra mim e pra todos os mins, né? Todo mundo que vem junto aí. E nisso eu comecei a conversar com muita gente. Um amigaço meu, Vitor Davi, chamou pra fazer uma live no canal dele, que é da comunidade. Gente, tem um nome bonitinho: Jovens UX e UI. Dessa live me chamaram para uma outra live das apps, que eu já levei uns videozinhos para mostrar uns programas basicão, assim, de LinkedIn, de instituições financeiras e tal. E uma pessoa que trabalhava na instituição financeira que eu estava mostrando o vídeo estava assistindo a live. E daí a pessoa entrou em desespero, chamou o time: gente, a gente não é acessível, as pessoas sérias não conseguem ajudar a gente e tal. E isso virou um bololô e... sabe, 3 meses depois eu tava trabalhando nessa instituição financeira. Não foi simples assim, tá, gente? Foi a hora certa, lugar certo, falar as coisas certas e, acima de tudo, estar preparada do jeito certo, estudar muito, porque tem muita coisa para estudar, é muita diretriz, é muito regramento, é muita peculiaridade de leitor de tela. Isso que o Wagner falou: diminui a velocidade, ajusta a pontuação. Isso tem nome técnico: verbosidade, a palavra é chata. Então, assim, é muito estudo mesmo, é muita dedicação e às vezes ter um dom pra coisa, também ter facilidade de fazer as coisas ajuda um tanto, né? E aí, Ana, você trouxe alguns cenários aí sobre a educação, né? E aí, quando você estava buscando o curso de UX, você encontrou uma realidade contraditória, né? Que experiência do usuário, você não estava tendo uma boa experiência, né? Todos eram poucos acessíveis. E aí, você está levando em consideração um ponto, né? Que é o UX-Writer. Fico pensando nos outros cenários de outras áreas dentro do design, como podem ser excludentes, né? E aí, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, além desse pequeno deslize do instrutor, que fez repensar sobre a inclusão no ensino, né? Eu acho que o grande tombo foi o Figma não ser acessível, porque toda a comunidade de UX usa o bendito do Figma. Antigamente até tinha o Adobe alguma coisa, XD, sei lá. Mas daí rolou um papo que a Adobe ia comprar o Figma e todo mundo migrou pro Figma e todo mundo usa essa bela ferramenta, que sim, é uma ferramenta maravilhosa, mas não funciona com leitor de tela. E eu acho que aqui cabe o plot twist. Já tive 2 reuniões com pessoas do Figma, pelo thread, né? E já escutei das 2 pessoas: a gente sabe que não funciona com leitor de tela, é uma demanda que já vem há anos, a comunidade pedindo, a gente sabe que precisa focar nisso e vou ver, te digo. Literalmente, sempre rola um vou ver, te digo. Então, assim, seguindo contando com as pessoas, não é mesmo? Aí, de mais desafios, todo mundo pergunta dados. Quantas pessoas cegas no Brasil? Gente, não sei, não me vem com papo de censo. Censo fake, total, assim. Essa parte de deficiência, não estou falando de política aqui. 3 censos que eu já respondi, então aqui já foram vários presidentes, presidentas e presodontes. Nunca cai o questionário completo para mim. Sempre o resumido. No resumido não se pergunta nada de que não seja padrão. Não estou usando a palavra padrão no sentido pejorativo aqui. Então, em tese, eu nunca fui contada como pessoa cega pro censo. E eu lembro quando eu morava na Bahia, a gente era uma rua pequena, sei lá, 3 quadras. Tinha um moço que ele tinha uma deficiência no pé e tinha um outro moço cadeirante. Na casa dessas 3 pessoas, o questionário foi o resumido. Então, naquela rua não tinha ninguém com deficiência. E vai para as outras ruas, e assim tu vai expandindo. Então, assim, o dado de censo não é relevante. Ele é um direcionador? Ele ajuda a botar uma pressão? Sim, claro que sim. E daí, como é que eu vou saber o dado de uso de pessoas com deficiência do teu produto se, a LGPD não me permite perguntar? 2, eu não deveria perguntar, eu deveria fazer o código certo. 3, eu não sou obrigada a responder caso me pergunte. E 4, teu Google Analytics está codadinho, bonitinho ali, para conseguir
esqueci a palavra certa para falar isso. O teu Google Analytics está pronto para mapear esse tipo de uso, se tem um leitor de tela ativado, se tem o Dark Mode ativado, se o zoom está ativado, se aumentou o tamanho de fonte. Não, ninguém liga. Difícil achar documentação. Saca? Mesmo quem tem interesse, vai chegar um gerentão e vai dizer, não, eu escutei isso de uma pessoa que trabalhava em uma grande instituição financeira que não é o Screg, e escutei isso de uma pessoa dizendo, tentei levar acessibilidade para o meu time, na hora que eu comecei a falar, o gerente disse, não, isso não dá dinheiro, cego não dá dinheiro, não precisa nem terminar de falar. E daí, como é que eu vou discutir com o gerente? Não, era eu, tá, gente? Deixando muito claro que se fosse comigo, sei lá o que eu ia fazer. Mas a gente tem esses percalços também de que pessoas são números, né? Eu só queria lembrar, quem concorda com isso, que pessoas com deficiência também declaram imposto de renda e recebem. Eu recebi um ressarcimento bem bom esse ano. Esse negócio de ter filho, gente, na hora do imposto de renda é bacana, viu? Mas na hora de pagar o colégio não recomendo. Eu admito que eu nunca respondi no censo. Tô 40 anos, nunca respondi. E aí, Ana, você trouxe um cenário sobre a comunidade, né? Você sempre fala com muito carinho dessa comunidade que lhe apoiou, né? Como esses grupos, essas pessoas te ajudaram a se fortalecer como profissional e como é que você se sente parte dessa comunidade no universo do design? É uma comunidade fortíssima e internacional no mundo todo, literalmente, chamada Ladies That Wax. Eu acho o nome ótimo. Mas são garotas que trabalham com o X, né? Não tem muito como traduzir isso. E é uma comunidade super atuante no mundo. No Brasil tem capítulos, né? Depende de cidades, grandes regiões, enfim, mas uma ali no LinkedIn das meninas e descobrir onde está o capítulo mais próximo, então esses grupos são muito atuantes. Eu já comentei dos jovens do X e o Y, e tem também uma comunidade que agora está tomando força muito massa, que é da galera que trabalha com acessibilidade. A gente até tem um grupo menorzinho, mais restrito ali de pessoas cegas que trabalham com acessibilidade, que vai... A gente também vai nichando as coisas, né? Porque, pensando bem, uma profissão que não existia. Vocês lembram que eu falei que eu estava pesquisando profissões novas, pensando no meu filho? Acabou que eu caí em uma que nem tem nome. Cada empresa tem um nome. Eu, no Sicredi, sou Product Designer. No PicPay, eu era analista de acessibilidade, que no Itaú é o nome que se usa, enfim. No Google, se eu não me engano, são QAs, né? É uma da qualidade ali, mas cada empresa tem um nome, mas na verdade meu trabalho é ser uma designer de produto que tem esse olhar para a inclusão, esse olhar para todo mundo, porque não é sobre deficiência, é sobre todo mundo mesmo, né? Eu lembro muito bem hoje eu lembro com muito carinho, no dia foi desesperador, quando me caiu essa ficha que eu não ia conseguir, que eu entrei. Na época eu nem era ainda voluntária do Ladies That Wax aqui de Porto Alegre. Eu falei, gurias, deu ruim. E mandei um áudio, que é uma péssima prática, porque, gente, não mandem áudio em grupo, a não ser que vocês perguntem se alguém se sente mal, isso aqui. Pode ter pessoas surdas no grupo. Neste grupo, inclusive, tem uma pessoa surda que hoje é minha colega e minha amiga, mas é que eu tava muito mal, assim, eu não ia conseguir escrever. E a pessoa me pegou pela mão, literalmente. Amiga, calma. Vamos. Primeiro desabafa, mas depois nós vamos pensar um projeto aí. Quer que eu te ligue? Quer conversar? Quer vir aqui? Quer que eu vá isso, aquilo? Só que era pandemia, né, gente? Eu tenho esse detalhe. E daí que começou esse grande... Foi um movimento, né, de pessoas que me conheciam. E a gente segue ligado até hoje, assim, porque a comunidade de design é muito unida. Eu sei que a comunidade de desenvolvedores também... E essas comunidades de tecnologia em geral são muito unidas, né? Gente que tá ali meio que pra chupinzar o que os outros estão pensando e falando, que é mais fácil. Tá também, mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Até quem atrapalha às vezes ajuda. Então tá tudo bem. Mas é isso, eu tenho uma gratidão gigantesca, principalmente pelas Ladies That Wax. Depois eu virei voluntária, depois eu virei liderança. Foi muito massa conseguir retribuir pra comunidade, né? Isso é sempre transitório, né? A gente vai alternando as meninas, enfim, hoje eu não sou mais nem voluntária, mas eu só sou frequentadora e dando meus pitacos de acessibilidade, sempre que as meninas precisam, é muito mais. Pelo menos para mim, eu fico muito feliz em saber que tem comunidades de mulheres, porque o universo TI é majoritariamente
formado por homens, né? Na minha formação eu só tenho, passei 3 anos na faculdade, só tive 2 meninas, nenhuma das 2 conseguiu concluir o curso, então é meio caótico. Você tá num cenário onde só tem pessoas, só tem homens, e aí tem recorte de classe, de raça ainda, né? Que é pior ainda, né? E sempre teve. A comunidade de design eu acho que é um pouco mais aberta, sabe? De orientação sexual, de cor, sabe? Até de deficiência, enfim. Mas é que é um universo novo. E daí, falando muito de pessoas cegas, tem isso, sabe? Tem que querer muito e tem que querer sempre. A ferramenta principal não é acessível. E daí, se tu é desenvolvedor, eu tenho várias amigas desenvolvedores que são cegas, que pra mim era a única alternativa se eu não virasse designer, era virar deva, né? Porque codar, eu sei que dá pra codar sendo cego. Vários amigos, enfim. Os desenvolvedores recebem um Figma. Isso é deve cega, vai fazer o quê? Esperar que alguém vai jogar no Copilot pra ele descrever? Sim, hoje dá pra fazer isso, tá? A IA tá aí pra nos salvar mesmo. Mas era bem desafiador, né? E daí a comunidade é muito massa que à medida que a gente vai ferro e fogo, às vezes, se mostrando profissionalmente, as pessoas vão entendendo que, eita, pera, do jeito que eu fiz, talvez não atenda. E o fato da gente ser muito atuante na comunidade, a gente, eu digo porque são muitas, não só mulheres, tá? Mas eu tô falando um pouco mais de mulheres aqui, até porque a gente tem que aparecer mais esse rolê, né, Wagner? Começou a rolar muito forte isso de, não, eu vou ajudar a Ana, daí ajudando a Ana, ajuda vários anos. Aí vou ajudar, daí ia começar a falar o nome de lote amiga aqui. Mas é isso, sabe? Tu, mesmo trazendo pro pessoal, tu acaba ajudando outras pessoas também. E isso vai escalando, né? Acaba virando um outro movimento que aí já não vai ter fim. E sobre o Ladies That UX, começou com 2 meninas da Inglaterra, que eram as 2 únicas designers de uma empresa, e elas não conseguiam se falar, e dentro os homens não ajudavam muito. E até que um dia assim, mano, vamos tomar um café e conversar sobre o trabalho, porque aqui na empresa a gente não consegue. E daí elas começaram a fazer isso, acho que mensalmente, quinzenalmente, enfim, e daqui a pouco, tem uma outra menina que também trabalha com o X, vamos chamar ela, e quando viram, o mundo todo tava querendo participar desse recreio aí. E é importante que a gente traz pessoas diversas, né, para esse papel de protagonismo. As outras pessoas que não se imaginam no local, elas também olham esse espelho e olham aonde elas conseguem chegar, né, também, né? Sim. E aí, Ana, você atuou em grandes empresas, como você falou aí, ajudando a implementar a acessibilidade dos processos dentro dos times, né? Quais foram os aprendizados mais importantes dessa vivência e o que você acredita que fez a diferença dentro desses ambientes? Eu acho que essa resposta tá na tua fala na primeira pergunta. Eu acho que é a leveza. O tema é pesado porque tu tá tratando da vida das pessoas. As pessoas, em geral, se sentem muito envergonhadas de não conhecer. O que eu mais escuto, Ana, me desculpa, eu não sei nada. Eu vou falar bobagem. Gente, tá tudo bem, não tem pergunta boba, não precisa ter vergonha, porque não ensina no colégio. Em geral, na família não tem pessoas com deficiência. Aí tu vai pra faculdade, não tem. No caso do Wagner, mal tinha menina, vocês imaginam o PCD. É isso. Às vezes a gente tem que escolher dentro do que sobra. No caso dele, né, a parte arquitetônica, no meu caso, eu ia escolher ser desenvolvedora porque era o que dava pra fazer. Né? Eu enveredei pro lado do design porque eu sou teimosa, porque eu sou metida, né? Eu vou me enfiando ali. E o fato de eu saber bastante da parte de diretrizes e compliance, de acessibilidade, eu consigo trazer um argumento a mais no debate de design na hora de defender um contraste melhor, um tamanho de fonte, um termo, né, de não usar um digite, um veja, coisas assim. A gente consegue ir agregando, assim. É um tanto quanto desafiador, mas a gente consegue ir agregando. Existem alguns pontos aí que você falou que eu queria comentar também, que é essa necessidade de designers gostarem tanto de um produto a ferro e fogo, sabe? Fico pensando, se um dia o Figma acabar, o que é que vai ser da comunidade, sabe? O que é que vai ser dos profissionais que dedicaram tanto tempo? E eu fico pensando, será que o pessoal quer fazer documentação dentro do Figma? Por que não faz o documento de Word? É tão mais fácil de editar, tão mais fácil de escrever. O Figma, como é que adianta escrever uma documentação no Figma se essa porcaria não é rastreável?
Tu não consegue pesquisar por um termo. Gente, toda empresa que usa Figma também usa, em geral ali, usa o termo analógico, que eu esqueci o nome, onde todo mundo escreve documentação, chama de wiki, como é que é? Confluence. Mas o É do Confluence... Gira, né? Esse? Não, o Gira também. Gente, o Gira é ótimo para documento. E Gira é acessível, tá? Acabei que a ressalva. Tem o Confluence, que é super acessível. Documento de Word, documento de Google Documentos. Planilhas são ótimas para documentar as coisas. Por que que esse povo faz tabela no Figma? É chato, é ruim. Tu não consegue usar depois. Pra quê? Ah, porque ele já estava aberto. O caderno aqui também tá aberto, mas se eu escrever no celular, já mando direto no WhatsApp, sabe? Tem a ferramenta certa para fazer as coisas. Esses dias um chefe deu um chilique. Foi, gente, o Figma é um risco e rabisco de antigamente. Ele é um papel em branco. Não é para escrever documentação. Documentação é usar uma ferramenta de documentação. Sim, óbvio, precisa ser dito, né? O Figma é uma ferramenta maravilhosa para fazer layout de tela, isso e aquilo, mas para documento. Que agilista quer usar Figma? Usa PowerPoint, pelo amor de Deus. Para fazer uma apresentação, não preciso. A licença do Figma custa $19. Assim. Opa, né, galera? É caro, né? É caro. Vai ter o lance do status também, né? E aí, Ana, a gente traz um cenário que eu acho que quem escutou até aqui já entendeu que a acessibilidade vai muito além de código, né? Eu acho que vai esbarra na atitude das pessoas, né? E aí, um desses cenários que a gente tem da construção de produtos digitais, além do código, é o conteúdo, né? Que ele é a parte fundamental. A gente só usa um produto porque ele vai dizer alguma coisa para nós. Se fosse uma tela em branco com um texto em preto, a gente ia consumir do mesmo jeito, tá? Então o conteúdo é mais relevante do que a interface. A gente consome esse conteúdo. Mas eu falei também como é que você enxerga essa relação entre texto, interface e tecnologia assistiva dentro de um produto realmente inclusivo. O texto é tudo, né? O texto literalmente é tudo, como tu falou. Livro é preto no branco, literalmente, todo mundo lê. Isso que eu lembrar disso. O antigo MS-DOS. Eu comecei a usar computador, era só MS-DOS, tá? Pra vocês verem como eu sou de época. Era ali, era conteúdo. É óbvio que é mais gostoso pro olho quando tem uma imagem, quando as coisas fazem sentido. Lógico que é. Mas se num botão de pagar tiver lá qualquer outra palavra, tu não vai saber para que é aquele botão. Da mesma forma que para uma pessoa cega, por mais que o botão esteja visivelmente escrito pagar, se lá no código não estiver bem feito, eu vou escutar o botão ou eu não vou escutar nada. Então, assim, no ponto da acessibilidade, sempre o código, a gente parte do pressuposto que o código tá certo, tá? Para falar de conteúdo. Escrever difícil. Mas também não vamos emburrecer as pessoas, né? Galera que se trata um monte de textão, não precisa, gente. Vamos ser mais sucinto. Também não precisa escrever um monte, né? Questões, um modal. Eu acho que todas as pessoas que já precisaram acessar algum texto jurídico já enfrentaram a falta de acessibilidade. Os termos são complexos demais. Aí eu pego alguns textos jurídicos para ler e digo, meu Deus do céu, será que eu sou alfabetizado em português? Porque eu não consegui entender um parágrafo dessa criatura escreveu, sabe? Escrever e aí, outro exemplo, vou te dar um exemplo maravilhoso. Uma colega minha, designer, também, tá comprando a casa dela, ela e o marido, fazendo o processo ali da FGTS, e tinha que preencher lá um formulário. Ela e o marido, os dois têm faculdade, essa minha colega tem pós, e isso e aquilo, tá? São pessoas letradas e bem letradas. Não entenderam nada. E era um formulário para tu poder dar o FGTS de entrada na compra de um apartamento. E vocês já tentaram ler um contrato de compra e venda de imóvel? Acabei de passar por isso, eu não consegui ler o contrato porque ele não era acessível. Não dá pra entender nada. Ou então tem 47 páginas só pra dizer que o teu nome é o teu nome, o teu CPF é o teu CPF. Gente, isso aí é pra afastar as pessoas com menos. Isso aí, capacidade é um termo muito ruim. Mas as pessoas que têm menos alcance, saca? As pessoas com menos letramento, as pessoas que são mais vergonhadas de às vezes perguntar, eu não entendi o que isso aqui quer dizer. Eu já tô numa... Eu liguei pra gerente do banco e falei, Laura, não entendi nada.
O contrato tá certo, porque sim. Depois, quando eu consegui receber uma versão acessível, eu joguei no aplicativo que ele pra mim era 1h48 de leitura. Gente, eu leio um livro 1h48. Eu só liguei pro gerente, tá certo, esse contrato tudo validou? Não, eu invalidei, tá tudo certo, pode assinar. Não precisa. Gente, o contrato não precisa ter 200 páginas. A seleção começa logo em quem consegue ler, né? E aí o Nubank tem um negócio muito bacana, porque os termos de uso é aquela complexidade, né? Que aí eu não sei se é padrão de mercado, que tem que ter aqueles termos muito bem detalhados, mas aí quem vai usar tá pouco se lixando, e as pessoas querem usar. E aí recentemente o Nubank mudou alguma coisa, e eu recebi e-mail, ó, mudou tal coisa, aqui tá o resumo das mudanças, 3 parágrafos. Termo completo, 56 páginas. Eu disse, não vou ler 56 páginas. Eu vou ler os 3 parágrafos, que é o suficiente para eu saber, né? E aí, Ana, a gente, às vezes, você falou aqui nessa conversa que o básico ainda falta, né? Então, botões sem rótulo, a gente enfrentou antes de começar a gravação, problemas com Discord, né? Imagens sem descrição, você já sofreu por isso, e textos muito difíceis, né? Então, a gente relatou aqui essa pergunta. Na sua visão, quais são os erros mais comuns e evitáveis quando se fala em acessibilidade na comunicação digital? A gente às vezes eu trabalho em instituição financeira, já vim de uma, hoje estou em outra. A gente tem muitos regulatórios do Banco Central. Tudo que vocês veem no Pix de vocês, começarem a olhar, perguntar pro coleguinha que tem Pix em outro banco, tem coisas todas iguais, e do Neida, adoro falar isso, brota ali, agora tem o Pix, sei lá, Pix automático, Pix não sei o que, é porque o Bacen mandou fazer até aquele dia, entendeu? Tem esses regulatórios que são chatos, umas palavras estranhas, porque principalmente no lado ali de seguro também tem os regulatórios lá da SUSEP e tal. Então a gente já parte de receber um top-down que já vem torto. O troço já vem não pensando em todo mundo, exatamente de quem deveria vir, né? De quem nos governa, mas quem votou neles fomos nós. Então, assim, é muito difícil a gente, de baixo para cima, conseguir algumas alterações. Mas o jeito mais fácil de resolver é perguntar, sabe? Vira pro lado e pergunta pra tua avó se ela entendeu aquele texto. Então, pergunta pro porteiro, pergunta pra moça da cantina, e daí pergunta pro teu professor, porque assim, não vamos emburrecer as pessoas, né? Pergunta pra todo mundo se aquele texto faz sentido. Tu entendeu que se eu apertar nesse botão e nesse botão eu vou comprar esse produto? Nossa, não. Uma vez eu não comprei uma televisão nas Casas Bahia porque eu não achei o botão de comprar. E daí, muitos anos depois, eu fui descobrir que, na verdade, ele tinha lá um íconezinho e a palavra era outra. Gente, comprar é comprar. Ô, Ana, já aconteceu comigo de eu ser convidado para um casamento. Eu entrei numa grande varejista daqui do estado, online, e aí essas compras de casamento a gente compra pro casal trocar depois, né? Por alguma coisa que ele quer, né? E aí eu não consegui comprar online porque o botão só acontecia quando eu passava um mouse. Só aparecia quando eu passava um mouse no produto. E estranhamente eu não passei mouse em produto nenhum. E eu parei meu almoço, fui lá. Eu disse, amiguinha, como é que eu faço pra comprar no site de vocês, hein? Eu disse, não, ela me explicou, mostrou na tela um negócio super simples. Eu disse, mas eu não passei o mouse. Ela ficou com a cara de, tipo, como assim você não passou o mouse? Eu disse, minha amiga, faz parte, né? Eu olhei, encontrei e saí, né? Contar um negócio pra essa menina. E pra quem rodou esse site, pro designer que pensou que ia ser lindo, tá? Tem gente que não usa mouse, tá? Tem gente que navega só com teclado. Tem gente que navega com literalmente o infravermelho do olho da pessoa, sabe? Tem gente... A Liliane Cláudia, designer conhecidíssima, ela tem um rollerball que ela usa no queixo, porque ela é uma pessoa tetraplégica. Sim, ela usa só mouse, mas vai que o acionamento desse botão é só via teclado. Mas não vai funcionar. Então, assim, o jeito mais fácil da vida, e eu falo isso pra todo lugar que eu vou, é assim, 2 colunas, tá? Pensa, pode ser um Excel, pode ser um caderno ou um listão. Tu precisa de 2 colunas só. O que tem na tela do meu produto e na linha ao lado e quem eu posso estar excluindo. Não é sobre inclusão, é sobre parar de excluir. Então assim, eu tenho um botão de compra que só aparece quando a pessoa passa o mouse.
Ah, como é que isso vai funcionar no mobile? Pra começar, né? Se eu tô no site, como é que isso vai funcionar no site do celular? Como é que isso vai funcionar? Não tem mouse. Tá, se eu tô... Ah, não, só abre no computador, tudo bem. E quem não usa mouse? Sabe? E esse ícone tá grande o suficiente pra pessoa ver? Porque eu, quando tinha baixa visão, eu já tinha dificuldade pra ver o botão de mouse. E nisso vai aumentando os teus questionamentos. Será que todo mundo usa mouse? Dá pra se perguntar assim também, sabe? Se tu tem dúvida, é famoso, né? É um framework brasileiro, né? Matriz CSD, certeza, suposições e dúvidas, muito famoso no design. Tem certeza que todo mundo usa mouse? Ah, um Google. Hoje tem o Google, lá do tempo que eu descobri minha retinose não tinha. Então, pergunta para qualquer IA. Todas as pessoas usam mouse. Quem não usa mouse quando usa o computador? Hoje tá fácil, gente. Não tô dizendo que está fácil fazer o design, que tá fácil pesquisar, tá fácil descobrir se tem problema nas coisas. E, na dúvida, contrate profissionais diversos. Nada como um time diverso para trazer mais apontamentos enquanto o produto está sendo projetado, que fica muito mais barato corrigir no começo do que correr atrás do prejuízo no final, né? Ô, Ana, existe um termo que eu aprendi quando eu era estudante no terceiro ano, que hoje é ainda terceiro ano de médio, né? Mudou só o fundamental, né? É que eu aprendi que numa frase, quando tem sempre, nunca, sempre tá falso, sempre tá errado. Então nunca é 100%, sabe? Sempre a gente vai ter alguém que vai estar usando. Por exemplo, no meu cenário, aconteceu da menina que me atendeu, na cabeça dela todo mundo usa o mouse. Sabe, eu sou profissional de TI, eu trabalho com o mouse, mas por acaso eu passei o mouse na interface. Tá? Então aí tem esse problema. Então, geralmente, quando a gente está fazendo essas coisas, sabe, ao meu ver, a gente tem que entender da diversidade. E a gente só entende a diversidade quando a gente está aberto, sabe, a receber essas coisas, sabe? Estar junto das pessoas, compreender que o mundo é muito além do que minha parede 4x4, sabe? É, o mundo é maior que o teu quarto, a música do TNT. É. Pô, né? Sabe esse sentimento? Mas Pode falar. é sobre isso mesmo, é expandir o horizonte, olhar em volta, conversar com as pessoas e tentar entender que, lá, Nielsen and Norman, eles sempre dizem, né, você não é o seu produto. O usuário passa 99% do tempo dele em outros produtos. Então, tu não pode contar que tu seja o bambambam, que todo mundo sabe. Ah, isso é familiar, todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe? É um quarto. Recentemente você compartilhou sobre sua. Agora, né? Você compartilhou que você é uma pessoa superdotada e trouxe uma nova camada para sua identidade, né? Essas descobertas, elas já ressignificam sua trajetória profissional de algum ponto? É muito louco. Primeiro que aos 11 anos eu entendi que as pessoas não enxergavam só pra frente, que nem eu, né? Que as pessoas tinham, sei lá, 170 graus de amplitude visual. Assim, caraca, as pessoas não enxergam que nem eu. E literalmente no ano passado, 47 para 48 anos, eu descobri que as pessoas não pensam como eu, em geral, tá? Uma camada da sociedade. Porque, enfim, eu não sei percentuais, gente, eu sou de humanas total, assim, sou bem ruim com número, com data, com nome e geografia. Mas é uma camada muito pequena da sociedade, da comunidade e tal, que tem superdotação, e daí já me taxaram, nossa, que arrogante, que falando que é superdotado. Mas, gente, é só o jeito que a minha cabeça funciona. Superdotação é uma condição, não sou gênio. Sou gênio de nada. Só meu cérebro funciona mais rápido para as coisas que eu tenho interesse. Então, o que significou foi eu entender que o meu tempo é outro, que a minha régua é outra. Acho que a grande diferença é essa. A minha régua é outra. Eu tenho muita facilidade de fazer avaliação de tela, de linkar com compliance, com diretriz, de lembrar que no banco XPTO fizeram a mesma coisa e que eles tomaram processo em tal lugar. Para mim é muito fácil, muito, muito, muito fácil. Igual para algumas pessoas desenhar um quadro belíssimo com carvão é muito fácil. Eu não consigo fazer um círculo, nem quando eu enxergava, sabe? Então é isso, sabe? Minha mente é lógica para algumas coisas e muito rápida. Então, sim,
Isso ressignificou porque o meu chefe, uma pessoa maravilhosa, acolhedora, que pesquisa muito sobre pessoas, ele entendeu que eu funcionaria melhor se eu ficasse mais dedicada a algumas coisas e um pouco menos para outras. E que às vezes eu preciso do hiperfoco. Eu real, às vezes preciso não me dar por favor, me extrai uma planilha com 30 mil comentários de associados, a gente não chama de cliente, de associados reclamando. Eu preciso ler, eu preciso mexer numa planilha, eu preciso fazer uma coisa mecânica. E daí eu fico lá, lendo, Só que pra mim é rápido. Primeiro que o leitor de tela fala muito rápido, não é mesmo? Então, rapidão. E eu vou conseguindo assimilar aquilo. E depois daquilo, não, tá, agora eu tô mais tranquilo, me atualizei em relação ao nosso produto, passou no hiperfoco, próxima. Então, assim, ressignificou dessa forma que agora eu sei pedir ajuda. E é uma coisa que eu não tinha entendido ainda, que pedir ajuda tá tudo bem. E daí eu comecei a fazer terapia também e descobri que não só sou superdotada, como também sou autista. E daí significou mais ainda porque que eu fico ansiosa quando vou entrar numa reunião que ninguém dá contexto. Por que eu fico nervosa quando eu marquei reunião com uma pessoa e entra um doce? Que não tem previsibilidade. E daí se sai da minha rotina eu quebro. Por conta da superdotação eu consigo voltar mais rápido. Mas daí, por trabalhar em um lugar muito acolhedor e também muito diverso, eu hoje posso só dizer, gente, pera, eu vou ter que sair um pouco, mas eu já volto, tá? Eu só vou regular e já volto. E daí tá tudo bem, então assim. Foi muito importante até pra minha profissão, né? Que agora eu consigo trazer ainda mais camadas. Porque, gente, é uma satisfação dizer que eu sou paga pra ver problema. Pra problematizar telas, textos e navegações. Então, assim, eu consigo dizer, ó, isso aqui é um problema pra tais pessoas. Pode ser pra outras, mas que eu me lembro agora, pra tais pessoas que pode ter um impacto. Um texto muito difícil, voltando ao que a gente tava falando antes, vai ser muito difícil para gente que tem menor letramento, isso e aquilo, pessoas estrangeiras, como eu já falei também, mas, em geral, pessoas surdas não são tão letradas. Tem gente bilíngue, isso e aquilo, mas não é a grande maioria das pessoas surdas. Em geral, o idioma principal dessas pessoas é o Libras, e estou aprendendo Libras, dedicadíssima, adoro as sinais para me comunicar. Em geral, esse texto difícil vai ser difícil mais ainda para essas pessoas. Então, em geral, eu consigo problematizar ainda mais, o que traz uma camada de melhoria para os produtos que eu trabalho, né? No caso de Libras, existe uma problemática maior. Existem os que sabem ler português, os que sabem só Libras, existem surdos que não sabem Libras. É muito cheio de particularidade, né? A comunidade surda. Sim, a comunidade surda é um mundo à parte, que eu sou encantada, sou apaixonada pela comunidade surda. Mas é isso, tu tem o sotaque, que o Libras de Canoas, que é uma cidade um pouco diferente do Libras de Porto Alegre, que é completamente diferente do Libras de Olinda, mas tem surdos que a família protege de uma forma que eles sabem fazer mímica, não é Libras. Então, bem demandante, assim, é uma atenção toda maior e que a sociedade também não olha para essas pessoas. Recentemente, ano passado, eu aprendi que eu sabia que na época que a Xuxa ensinava o alfabetário da Xuxa na TV, eu sabia, até hoje eu sei as letras, né? E aí, isso não é Libra, né? É o alfabeto de gestos. Libras é muito mais, né? Exatamente. O que eu sabia foi por água abaixo. Sabia pouco e agora não sei mais nada, né? Não, se tu não sabe uma palavra, soletrar já ajuda muito. Muito, muito, muito. Mas imagina se toda a nossa comunicação fosse soletrando. Imagina T-U-D-O, E-U-E, E-U, V-O-U. Não, né, gente? Conversa interminável, né? Não dá? E aí a gente trouxe coisas sobre consumo de conteúdo, né? Todo mundo consome de forma diferente, né? Baseado nas suas experiências, suas vivências, né? E isso afeta diretamente a experiência do usuário. Quais são os cuidados que você acredita que ainda estão fora do radar para equipes de produto quando se trata de diferentes perfis sensoriais e cognitivos? Deixa eu primeiro contar um negócio aqui. TikTok não é acessível, tá? Não dá pra usar. Já baixei, não funciona. O leitor de tela não funciona. Então a gente volta pro código. Partindo do pressuposto que o código tá certo. O Instagram, por exemplo, ele já agora consegue transcrever automaticamente as falas, então já
minimamente está atendendo as pessoas surdas letradas, né? Lembrando. Mas eu, Ana, cega, sigo não conseguindo saber o que está no texto de um Stories. Eu tenho que fazer ali uma manobra no iPhone, no Android, nem sei, acho que no Samsung até funciona, nos outros não. A parte que eu acho mais que o pessoal não tá ligando é tudo muito automático. A rolagem da tela é automática. Se tu toca no botão do... Não é o Stories, um negócio lá do YouTube, os Shorts. Ele simplesmente começa a tocar o vídeo. Gente, calma, eu só bati no dedo, sabe? Tinha que ter um play ou pause nas coisas. E, em geral, a gente não sei play pause nas coisas. Tu consegue acelerar a voz. E é pouco. Aquelas 2 vezes ali do WhatsApp é muito pouco. Mas no WhatsApp, acho que até consegue deixar em 0,75. Mas nas outras plataformas, não. Tem gente que precisa de uma voz bem mais lenta. Né? A sociedade está precisando calmar, na verdade, todo mundo. As configurações de tudo que não for ali padrão, em geral, estão escondidas no Instagram. A parte de colocar o texto alternativo de imagem, na testagem, configurações avançadas, acessibilidade para cair no texto alternativo. Então, assim, agora precisava facilitar. Cometeu uma heresia agora. Twitter era lindo para isso, antes de ser comprado. Colocava uma imagem, ele já não pop-up, escreve aqui o texto alternativo, isso vai tornar a sua imagem inclusiva para pessoas que não enxergam. Não só para pessoas que não enxergam, tá, gente? O texto alternativo facilita para um monte de gente, mas o público principal são as pessoas cegas. Então eu acho que isso, sabe? Facilitar o acesso à inclusão, tá? A galera tá devendo. E aí, a parte de janela de Libras não existe, né? Não tem. É porque, volta que a gente acabou de falar, seria muito difícil fazer, por exemplo, com o ali da... Oh, meu Deus, esqueci o nome da HandTalk. Ele usa o Libras de São Paulo. E assim, tem sinais que... Oh, meu Deus, se eu posso falar um... Tem um sinal, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é mês. Posso falar isso às águas, eu falo. Tu faz de um jeito é mês, e se tu faz ao invertido é camisinha. Em São Paulo é o contrário. Se um surdo daqui usa o sinal de Libras para mês, o de São Paulo vai entender camisinha. Dentro do contexto, lógico, que a pessoa entende. Então é muito difícil ter uma ferramenta automatizada de tradução para Libras que vai ser fidedigno para o país. Mas de alguma forma atenderia minimamente, né? Do mesmo jeito que a gente tem jargões, né, e gírias, sotaques diferentes, né, Libras também tem essa particularidade, né. Você trouxe publicamente algumas reflexões sobre conflitos e disputas internas entre pessoas cegas, né. Por que é tão importante falar sobre isso, né? Como essas tensões afetam o coletivo da acessibilidade? Fofoca, né? Sinal de línguas para fofoca, tesourinha da língua. Isso é nacional. Tem gente que se aproveita da situação, da condição, para se dizer profissional de alguma coisa ou especialista de alguma coisa. Eu não sou especialista em acessibilidade, tá, gente? Eu trabalho com foco em acessibilidade, me especializando em conteúdo. Não é porque eu sou cega que eu sei fazer isso. Mas sim, existem pessoas, não só cegas, tá? Que se colocam nessa posição de especialista usando a sua condição e não o seu conhecimento, não a sua experiência profissional. Dentro da comunidade, as pessoas sabem por nome, onde trabalho, isso e aquilo. E é importante a gente saber que essas pessoas estão tomando o lugar das outras, né? E não só pessoas com deficiência, né? Tem pessoas que se colocam como referência de mercado, a pessoa surge do nada e já se coloca como especialista e vende curso, não sei o que. A parte da pessoa não é acessível, a comunicação dessa pessoa não é acessível. Então, assim, há que se tomar muito cuidado, porque oportunista tem, independente do CID, sabe? É tudo ser humano. E meu pai tinha uma frase maravilhosa: ser humano é o pior tipo de gente que tem. As pessoas são pessoas.
tá? O ser humano é falho. Então, não acredite que por conta da idade uma pessoa é boa ou ruim, por conta da pouca idade a pessoa é menos experiente ou mais experiente. Uma das melhores pessoas com quem eu trabalhei, ela foi minha chefe, na época ela tinha 22 anos. Mas era uma excelente profissional. Então, já os preconceitos do... E é também preconceituoso tu julgar que, por exemplo, uma pessoa cega vai ser um excelente profissional de análise de acessibilidade porque ela sabe usar o leitor de tela. Não, não necessariamente. Tem toda uma técnica envolvida. Então, muitos cuidados, muitos cuidados. Nos episódios anteriores, eu falei com o Bruno Elber, que ela é uma líder de acessibilidade da NTT Data. Aí deixa claro para as pessoas tomarem cuidado com esse termo de especialista em acessibilidade. Pessoa, por exemplo, Canembri ou a WCAG, sabe? Isso aí, segundo ele, enfraquece o movimento, porque quem de fato está estudando não consegue ter força, porque é derrubado por essas pessoas que se dizem especialistas. Ou decora a WCAG e não sabe aplicar a parte de experiência. Eu só queria... E eu sempre falo isso. Na WCAG, toda a parte de comunicação e conteúdo é AAA, não é obrigatório. A gente tá no Brasil, gente. Comunicação não for boa, você não vai conseguir chegar nas pessoas. E isso pra WCAG não é importante. Hoje a gente tem a BNT, tá pra ser decreto. A BNT, a 17225, que é pra web, é linda. Linda, linda, linda. Pra quem faz avaliação, então, assim, ó, fogo de artifício. A 17060, que é pra conteúdo mobile, ela é interessante, ela é bem legal. Ela é mais direta, lógico, ela é focada no mobile, né? Então, assim, tomar muito cuidado com pessoas que sempre levam a conversa para um lado. Ah, porque a WCAG tá, mas eu tô falando de texto. Ah, mas a WCAG é um amigo. Toma muito cuidado com as pessoas. E aí a gente tá falando sobre comunidade, conflito, essa polaridade, né? Você tem uma bagagem muito rica de referências e você compartilha com generalidade, né? Você disse que não ia dizer nome de ninguém aqui, mas eu queria perguntar a você se você tem indicação que você deixaria para quem tá começando, né? A se abordar no tema com seriedade. Hoje tá mais difícil, porque com as IAs, a galera tá postando muita coisa no LinkedIn que a gente sabe que a gente da comunidade sabe, porque as pessoas estão nos grupos e as pessoas não se comunicam daquele jeito. Então, assim, realmente hoje em dia tá mais perigoso até, né? Simplesmente buscar no LinkedIn por hashtag acessibilidade sem lendo. Eu sempre indico a Thalita Pagani. Sempre, sempre, sempre. Não só ela, mas todas as pessoas que ela vier a indicar, eu também indicaria, sabe? A Sayara Pérez, eu sempre indico. O Flávio Corrêa, que foi meu mentor de carreira, sempre indico. Eu sou péssima para nomes, como eu falei. Então, assim, não contem só com isso que eu tô falando. Tem a Jana Moreira, que é uma maravilhosa. A Belle Uti, que fala muito de games. Ninguém pensa nos jogos acessíveis. A Belle faz esse tipo de análise. Tá, UTSCH. É difícil, Isabelle. Muita, muita, muita gente boa. Muita. Paula Guilherme, maravilhoso. Ai, gente, se começar, sabe, do nada vai me brotando uns nomes aqui. Eu não ando postando, tá? Eu tô bem cansada de produzir conteúdo pro LinkedIn e eles não me devolverem com nada aquilo ali. Pra mim é uma plataforma muito estranha e não é acessível também, tá? Preciso dizer que é muito ruim de acessibilidade. Já citei aqui o Magu, né, o Alexandre Santos Costa, ele posta muita coisa de desenvolvimento com algumas reflexões bem interessantes. O que eu indicaria mesmo, assim, pegar alguns nomes que estejam referenciados por muita gente. A gente percebe que tem um conteúdo mais robusto. Começando a acompanhar essas pessoas, a gente vê quem essas pessoas respeitam. Então, seguir, não precisa ser só quem eu indiquei, porque eu esqueci muita gente, com certeza. Mas é isso, e procurar conversar com pessoas da comunidade, porque às vezes se comunica bem no LinkedIn ali, mas a gente sabe que, sei lá, é uma pessoa escrota. E também não dá pra indicar, né, gente escrota, sabe? Do nome que você falou agora, tô tentando a agenda com essa turma ainda, que aí eu espero trazer algum dia, né? E aí, a gente fala de detalhe técnico, né? Se você pudesse dizer alguma coisa direta para designers e desenvolvedores
que ainda deixam isso para depois. O que é que você diria? Eu me tirou do prumo a dizer que depois faz. Meu mestre de capoeira falou um negócio maravilhoso. Com isso de depois eu ajeito, Deus deixou caranguejo sem pescoço. Mas, gente, sai mais barato fazer certo de primeira. É igual obra da causa. Sabe? Não adianta fazer a causa toda e depois tacando. Mas fica feio quando bota as acessibilidades. Sim, só foi pensar depois. Fica feio, né? Então, assim, não é difícil atingir um contraste mínimo. Amarelinho do branco não é bonito. Na roupa pode ser, na parede pode ser, mas numa tela precisa. Texto pequenininho, vocês estão desenvolvendo pra quem? Eu saber. Texto pequenininho, vocês estão pensando em vocês no futuro? Não vai conseguir ler. Texto pequenininho, celulares são grandes. De quem, cara pálida? Texto pequenininho. Não é todo celular que é grande. Então, eu acho que esse olhar mais humilde poderia ajudar as pessoas, né? Mas assim, gente, por favorzinho, pensar numa sequência que tenha significado. Tipo, aqui no Discord, o botão de abrir a câmera não fica do lado do botão de abrir o microfone. Por quê? Por quê? Tem umas coisas que não fazem sentido, mas alguém pensou nisso. Alguém estabeleceu uma lógica pra pensar naquilo. Porque sempre serão importantes. Quanto maior o time, quanto mais gente fizer critique, fizer review e passar por aquilo ali, porque assim, a gente se apaixona pela solução que a gente cria, né? E daí, eu com meu filho, não vejo defeitos do meu filho, moleque lindo, maravilhoso. Mas quem olha de fora vai dizer, nossa, moleque mó chato, não para de falar igual a mãe dele, só fala. Então é isso, teu produto é a mesma coisa, entendeu? Tem que passar pelo olhar do outro também, e não é nada pessoal, gente, tá falando de telas. Então, as telas, a gente é pago pra fazer tela. Então, vamos fazer umas telas boas aí, né? Bruno, suas perguntas para pessoas com deficiência. O que é que representa a tecnologia para a vida de uma pessoa com deficiência? Autonomia total, sim. Vou falar uma coisa horrível, mas não me entendam mal, tá? A pandemia fez com que todo mundo fosse pro online. Todas as lojas fossem pro online, o iFood bombou. Isso trouxe tanta autonomia pra gente que não gosta de sair de casa. Eu sou uma que não gosto de chegar numa loja e pedir pro vendedor me mostrar as bolsas pretas. Eu não gosto. Eu preciso fazer online. Supermercado é muita informação e muito estímulo. Eu fico ansiosa, fico nervosa. Hoje eu posso fazer uma compra online quieta, deitada na minha cama. E isso vai ser entregue na minha porta, na minha portaria, enfim. É uma coisa meio burguesa, safada, que eu tô falando. E muita gente morreu na pandemia, eu perdi gente, eu peguei Covid. Mas é isso, todo mundo teve que pensar em outras formas de vender, né? E de outras formas de estar disponível. Isso trouxe autonomia para muita gente. Hoje a gente tem o Mercado Livre que entrega no mesmo dia e tal. A logística das coisas também melhorou, acabou que melhorou para todo mundo. Mas aí, falando master da tecnologia, que a gente mal citou aqui, a IA, né? IA também traz autonomia, sendo bem usada, né? A gente usando pro bem e não vamos ficar, a internet é uma merda. Quem tá escrevendo no teclado na internet não tá sozinho se alimentando, né, gente? Então, assim, não vamos culpar o mensageiro. Mas a tecnologia é total sobre autonomia. A gente segue dependendo do ser humano. Isso não vai mudar, né? Um humano tem que cuidar do outro, pelo menos deveria. Mas a tecnologia é o que nos iguala. Bacana demais a gente tá esse tipo de coisa, porque quem não tem deficiência não imagina o impacto, né? Que esse tipo de coisa o quão transformador pode ser tecnologia, né? E aí, Ana, só para finalizar, eu queria deixar esse espaço aberto para você comentar alguma coisa que você queira para a nossa audiência, ou alguma informação que você queira que já foi falada, né? Primeiro, obrigada, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Gente, vou fazer uma fofoca. Ele me mandou mensagem no LinkedIn, eu li, respondi mentalmente e nunca mais voltei. Primeiro, obrigada. Ótimo que a gente tem uma amiga em comum. Nossa, mano, meu Deus, que vergonha. Então, assim, sobre vergonha, não tenho vergonha de perguntar. Se quiser perguntar pra mim, chama ali no LinkedIn. Se a gente tiver algum grupo em comum no WhatsApp, me marca ali, me pergunta, daí a gente combina, me chama em privado. Não me chama em privado direto, tá? Me dá gatilho isso, me nervosa. Mas super adoro conversar, assim como o Wagner falou ali na abertura, um shopping center de assunto pra gente conversar aqui. Mas não tem pergunta boba. Bobo é não perguntar e fazer coisa errada, supondo que talvez um dia possa ajudar.
Então é isso, perguntem. Super. Bom, pessoal, e agora eu chego no final. Eu queria muito agradecer a Ana pela disponibilidade e lembrar a todo mundo que o Foco Acessível tá no YouTube e tá no Spotify. No YouTube, se vocês puderem curtir, compartilhar e seguir o canal. E no Spotify, por favor, sigam e avaliem o podcast lá. A gente tá em outras plataformas de áudio também, Deezer, Amazon e etc. Todas as informações desse episódio e links vão estar no focoacessível.com.br. Muito obrigado até aqui e lembre-se, acessibilidade cedo ou tarde vai impactar a sua vida.